está vendo aí, Lívia, na nossa tarde agora. A Síria afirma que 8 soldados foram mortos em ataque. O que aconteceu? As forças de defesa de Israel, o Ministério da Defesa de Israel, anunciou bombardeios de alvos do exército da Síria. Nesta madrugada para a gente aqui, começo de dia lá, eles estão 6 horas adiante da gente. Aqui 6h21, horário de Brasília, lá 12h21. De acordo com Israel, essa operação foi feita numa resposta a ataques lançados pela Síria contra Israel. Israel afirmou que fez um ataque aéreo contra bases militares sírias. Segundo Israel ainda, os sírios fizeram um ataque contra Israel ontem, terça-feira. A agência estatal da Síria diz que o ataque israelense deixou esses 8 soldados mortos, a que a gente estava se referindo agora há pouquinho na tarde, 8 soldados mortos e outros 7 feridos. Esses bombardeios atingiram posições militares da Síria na região de Deraa, sudoeste do país. Citando fonte militar, a agência estatal classificou o ataque como uma agressão aérea de Israel. Importante, portanto, um ataque da Força de Defesa de Israel, do Exército de Israel, à base militar da Síria. E aí a gente está falando de Estado atacando Estado, né? Não é mais um Estado atacando base de uma organização terrorista ou de uma força paramilitar que está localizada em um determinado terreno de um determinado país. A gente está falando de ataque de um Estado contra a posição de um outro Estado, ou seja, ataque de Israel contra a Síria, numa resposta a ataques da Síria contra Israel. Neste mês aqui não é a primeira vez que isso acontece, ataque de Israel contra a Síria ou da Síria contra Israel. Agora, no dia 10 de outubro, logo depois dos ataques terroristas cometidos no dia 7, o exército de Israel já tinha anunciado que estava atacando alvos sírios, após disparos vindos daquele país. Mas, àquele instante, havia informação de que estavam ali no sul da Síria, ocupando uma região importante no sul da Síria, integrantes de facções palestinas que estavam a partir dali atacando Israel. Agora, a dúvida que se estabelece para a comunidade internacional é outra. Israel diz que os ataques partiram de fato do exército sírio. A Síria não confirma, mas confirma sim que está tendo instalações militares suas, ou seja, do Estado sírio, sendo atacadas por Israel. É aquele grande temor que vai permanecer entre nós, entre a comunidade internacional, enquanto houver o conflito tão grave entre Israel e Hamas. A perspectiva de que isso se espraie para além desse território e avance envolvendo outros países como o Irã, como você citou agora há pouquinho, Lívia, Líbano, Síria. Esse é o grande temor para além do desastre a que nós estamos sendo submetidos, com mais de 7 mil mortos ali entre faixa de Gaza e israelenses e do conflito naquela região. Tem 2 focos de conflito, o mais grave deles na faixa de Gaza, um outro a região norte de Israel, sul do Líbano, onde está o Hezbollah. E a perspectiva de que isso avance para outros países, envolvendo não mais grupos paramilitares ou facções terroristas e estados, como a Síria, por exemplo, está sendo atacada, embora a Síria depauperada por guerra civil, assim como o Líbano, há muito tempo, talvez não interesse tanto a esses países, aliás, nada a esses países se envolverem em uma outra guerra na qual eles tendem a perder. Afinal de contas, a gente está falando de Israel, o principal exército da região, apoiado pelos Estados Unidos, com 2 porta-aviões aí na região, por França, por Alemanha, por Reino Unido. Para a Síria ou para o Líbano, em tese, um prejuízo ainda maior, já que eles estão com a economia depauperada e, como eu disse, o país semi-destruído por guerras civis e internas que se estabelecem nessas regiões há muito tempo. Mas, de qualquer maneira, num momento tão sensível como este, é bom ficar esperto para tudo que anda acontecendo. Não à toa tem tanta gente preocupada com a possibilidade de que isso fique ainda pior do que já está. Agora, às 6 horas e 25 minutos... A gente segue falando, Colombo, justamente dessa situação da Síria, ainda enquanto mostramos imagens da faixa de Gaza em ângulos diferentes, da fronteira também de norte de Israel e sul do Líbano, porque você bem ressaltou essa entrada um pouco menos temerosa
muito possivelmente do governo sírio na guerra, com a participação do exército, efetivamente, que são as informações que a gente tem recebido. Talvez não haja uma preocupação muito grande com essa entrada mais efetiva de um Estado nesse conflito da Síria, porque a gente lembra que recentemente houve ataques a aeroportos importantes feitos por Israel, as cidades importantes, a capital, as cidades importantes da Síria, aeroportos que, segundo informações do exército israelense, eram locais importantes para trazer suprimentos, armas e outros insumos do Irã para abastecimento da Síria. Então, esse ataque fragiliza até o próprio estoque de guerra, digamos assim, do Estado e do Exército da Síria, porque compromete a chegada desses equipamentos e desses suprimentos com esses ataques a esses aeroportos. No fim de semana, se não me engano, houve mais ataques também de Israel a essas regiões importantes, a esses espaços importantes lá na Síria. Então, talvez por causa disso haja um temor menos significativo de o Estado, de alguma forma, reagir, talvez justificando o quê? Houve ataques em estruturas importantes aqui da Síria, então o governo tem aí, o Estado tem, ou o Exército tem essa prerrogativa de se defender e de contra-atacar. Pode ser, nós estamos conjecturando aqui, claro, uma justificativa. Nós temos falado, inclusive, que a ONU, voltando a falar desse cerco total lá na faixa de Gaza, que a ONU tem alertado que, com a entrada desses suprimentos que estão em caminhões ali próximo à passagem de Rafah, que liga o Egito à faixa de Gaza, seria extremamente importante que combustível também entrasse na região. Houve um alerta da ONU dizendo que se até o final desta quarta-feira, lembrando que o dia chegou à metade, já na faixa de Gaza, combustíveis não entrarem, haverá o comprometimento massivo de instalações de saúde, de hospitais, de UTIs neonatal que atendem esses recém-nascidos que precisam dessa estrutura para sobreviver nesses primeiros dias de vida. E, por outro lado, há uma justificativa de que o Hamas tem milhares de litros de combustíveis estocados e de que, por que não buscar, então, essa fonte de energia, esses combustíveis, junto ao Hamas? Por que pedir para que haja essa ajuda humanitária nesse sentido? Há um temor do governo israelense que, com a entrada de combustíveis, com esse objetivo de ajuda humanitária na faixa de Gaza, quem tem acesso a esses carregamentos seja o próprio Hamas. E o Hamas precisa desses combustíveis para continuar atuando, para manter as operações, a infraestrutura de guerra terrorista funcionando. Então, há essa resistência, embora haja esses pedidos da ONU para que combustível também entre na faixa de Gaza, há uma preocupação de que isso vá para as mãos erradas e até agora esse combustível solicitado pela ajuda humanitária, pela ONU, por esses países do Ocidente e da comunidade internacional como um todo que pedem um cessar-fogo temporário para que haja essa ajuda humanitária a contento, há um temor de que esse combustível não chegue, para que não haja essa entrada de uma fonte de energia importante que eventualmente venha a abastecer ainda mais o Hamas. A gente vai acompanhar essa situação nas últimas horas. A quarta-feira ainda não terminou lá no Oriente Médio, na faixa de Gaza, mas muito dificilmente esse combustível vai chegar lá na região e é o que a gente vai ficar de olho aqui no Jornal da Manhã para trazer todas as informações para a nossa audiência.